Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho deste dia é de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. A razão pela qual Jesus conta a parábola do rei é bastante próxima à razão da parábola dos talentos, em que também um homem partiu para o estrangeiro e confiou os seus bens aos seus servos até a sua volta. Antes da parábola, o narrador do Evangelho introduz a motivação. A multidão que acompanhava Jesus com entusiasmo pensava que o reino de Deus iria se manifestar imediatamente. A parábola evoca o mistério pascal de Jesus Cristo e a parousia do Filho do Homem. Noutra ocasião, já afirmamos que um dos traços característicos do Evangelho segundo Lucas é corrigir a ideia de que a segunda vinda do Cristo, a vinda gloriosa do ressuscitado, seria iminente.
entre a partida do homem que ia ser coroado para o estrangeiro e a sua volta, há todo um trabalho a ser feito pelos seus servos. E esse trabalho é a administração dos bens do rei. Para o leitor, portanto, para todos nós, fica claro que o rei é Jesus Cristo. Todo o acento da parábola é posto no servo que guardou o dinheiro do rei num lenço, sem fazê-lo render, ao contrário do que fizeram todos os outros 9. O medo o paralisou aquele servo que guardou o dinheiro enrolado num lenço. O medo o paralisou, impediu o seu esforço e a sua criatividade e serviu de desculpa para a sua inércia e o seu comodismo. O medo é paralisante. De onde vem o medo desse servo mau? Do espírito servil. Daí vem o medo. Do espírito servil. Da mentalidade de escravo, da qual é preciso se libertar para poder produzir fruto e realizar a missão recebida do Senhor. Nós poderíamos nos perguntar: quais são os bens recebidos do Senhor e que é preciso fazer render? O maior dentre os bens recebidos do Senhor é o amor. O amor. Na última ceia, com os seus discípulos, Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Esse é o fruto abundante a ser multiplicado. Para isso, é necessário empenho de estar profundamente unido ao Senhor, viver do seu Espírito. No capítulo 15 do Evangelho segundo São João, nós podemos ouvir e ler: quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. O amor, e não o temor, o amor é que nos permite abrir o coração para a compaixão e o serviço à vida dos nossos semelhantes. O amor é multiplicado no serviço aos nossos semelhantes. É necessário muito trabalho para que o amor seja um estilo de vida e dê muitos frutos para a vida do mundo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.